E se eu te dissesse que alguns tratores não só aravam a terra, mas também cavavam a própria cova? Esqueça o romantismo do campo. Existiram máquinas tão mal projetadas, tão perigosas, que subir nelas era quase como jogar roleta-russa com engrenagens. Fica até o final e descobre a falha que causou mais problemas de todas. Número 15. O centro de gravidade do farmal regular, a tombadinha inesperada. Nos anos 1920, a Farmal lançou o modelo Farmal regular, uma máquina pensada para revolucionar o campo norte-americano. Seu design alto, estreito e com rodas dianteiras coladas o tornava ideal para culturas em fileiras, mas também o transformava num pesadelo em qualquer terreno minimamente inclinado. Sério, esse trator tombava mais fácil do que uma cadeira de 3 pernas. Seu motor a gasolina de 4 cilindros e 3,9 litros entregava apenas cerca de 25 cavalos de potência, mas isso já era suficiente para desestabilizar a fera ao fazer curvas rápidas ou subir morros. O torque era modesto, em torno de 120 Nm, e o preço original girava em torno de $750 da época. Mas o que ninguém te dizia no manual era: cuidado, virar pode te matar. Muitos agricultores sofreram lesões ou até morreram simplesmente por fazer uma curva em terreno irregular. O design narrow front, frente estreita, foi tão icônico quanto infame, e permaneceu por décadas, mesmo depois de já se saber que esse tipo de configuração podia transformar um dia de trabalho em um funeral. Número 14. A partida com manivela do International Harvester Titan 1020, força bruta ou adeus ao braço. Esse monstro de ferro apareceu no início do século XX com uma missão clara: substituir os bois. O Titan 1020 tinha um motor de 2 cilindros horizontais e assustadores 5,5 litros, capazes de gerar 20 cavalos de potência, o que, na época, era como dirigir uma pequena locomotiva. O problema era como ele dava partida, com uma manivela frontal. Se o pistão não estivesse na posição correta ou se você girasse a alavanca de forma errada, o coice podia ser brutal. Houve centenas de relatos de braços fraturados, pulsos deslocados e até mortes. Sim, ligar o trator era como brincar de roleta-russa com uma barra de ferro girando. Seu torque ultrapassava os 200 Nm. Apesar de ser uma besta confiável em tração, não tinha absolutamente nenhuma medida de segurança. Era um trator que começava com dor, e muitas vezes terminava com uma viagem ao hospital. Número 13. O Avery Undermounted a vapor, uma caldeira sobre rodas. Esse modelo a vapor garantiu seu lugar neste ranking não apenas por seu design arcaico, mas por ser, basicamente, uma bomba de pressão ambulante. O Avery Undermounted funcionava com carvão ou madeira, e podia alcançar pressões internas superiores a 10 bar. O motor a vapor ficava embaixo da caldeira, o que o tornava extremamente instável. Apesar de oferecer entre 25 e 30 cavalos de potência, o perigo não estava na força, mas na constante possibilidade de explosão. Caldeiras mal conservadas eram verdadeiras armadilhas mortais, e, quando explodiam, faziam isso como um canhão. Há registros de acidentes em que pedaços do trator foram arremessados a dezenas de metros. Sua estrutura metálica de mais de 5 toneladas e o preço próximo a $1.000 da época o tornavam inacessível para muitos. Mas isso não impediu que alguns fazendeiros, corajosos ou insensatos, adotassem a máquina. Conduzir um desses era como levar uma panela de pressão pro campo e torcer para que ela não explodisse. Número 12. A falta de cabine do John Deere Waterloo Boy, frio, poeira e fraturas grátis. O lendário Waterloo Boy da John Deere, precursor da marca moderna, foi um pioneiro na motorização agrícola, e também nas doenças respiratórias e quedas traumáticas. Ele não tinha cabine, nem mesmo um toldo. No inverno, o operador ficava completamente exposto ao clima, engolindo poeira ou congelando até os ossos. Seu motor de 2 cilindros e 10 litros gerava cerca de 25 cavalos de potência, com torque em torno dos 300 Nm. Sim, era uma máquina forte, mas te dava pneumonia antes de terminar de arar o campo. E se a tração escorregasse, você podia cair e acabar preso entre rodas ou engrenagens, sem qualquer proteção. Esse trator custava em torno de $700, mas o custo real era medido em costelas quebradas, pulmões debilitados e a constante sensação de que você estava mais perto de morrer congelado do que de colher alguma coisa. Número 11. O Kirovets K700, poder demais nas mãos erradas. Esse monstro vinha com motor diesel V8 de 14,9 litros,
entregando até 300 cavalos de potência e um torque brutal que ultrapassava 1.300 Nm. Esse trator era maior que uma casa de campo média, e também mais perigoso se fosse operado por alguém sem experiência. O K700 atingia uma velocidade máxima de 30 km por hora, o que parece pouco, até você perceber que, com esse peso e tamanho, perder o controle significava destruir tudo pela frente. Sua direção articulada era famosa por falhar em terrenos irregulares, fazendo o trator virar como se estivesse bêbado. E não podemos esquecer que muitos modelos vinham sem cintos de segurança, sem cabines fechadas e com controles pouco precisos. Seu preço girava em torno de $70 mil, e embora fosse poderoso, também era um risco ambulante. Muitos operadores soviéticos tinham mais medo do trator do que do próprio supervisor. Em resumo, força bruta sem freios, quase literalmente. Número 10. O sistema de partida explosiva do John Deere Model D. Isso mesmo, partida explosiva. Esse modelo, um dos primeiros grandes sucessos da John Deere, vinha com uma característica de ignição que hoje seria considerada ilegal em qualquer país civilizado: um motor de partida externo a gasolina, que ligava o motor principal a diesel. E como se ligava esse motor auxiliar? Na manivela. E o que acontecia se você errasse? Podia sair voando, com o braço deslocado e os dedos triturados. Custava cerca de $1.000 na época. Imagine um trator com 30 cavalos de potência, motor de 2 cilindros e 6,6 litros, quase 300 Nm de torque e mais de 2 toneladas de peso. Tudo isso dormindo. Até que você, com sua humilde mãozinha, tentava acordá-lo como se fosse um gatinho. Mas esse gatinho era um tigre mal-humorado. Número 9. O freio dianteiro suicida do Ferguson T20. Esse aí era chamado de a bala de prata do campo. O T20 foi um dos tratores mais populares de todos os tempos, e também um dos mais traiçoeiros quando estava em descida. O problema? Ele só tinha freios nas rodas traseiras, e eles não eram lá grande coisa. Se você estivesse descendo com uma carga pesada, a física assumia o comando e você basicamente virava passageiro de um pesadelo rural. Como os freios só atuavam atrás, o trator podia derrapar, girar sobre si mesmo ou, pior, se lançar ladeira abaixo enquanto você rezava para que, pelo menos, o milho ficasse bem plantado antes de morrer. Tinha um motor de 4 cilindros e 2,0 litros, cerca de 20 cavalos de potência, torque de 100 Nm e um design compacto. Era inovador? Sim. Compacto? Também. Mas perigoso como correr atrás de um touro com um garfo. Foi vendido aos milhares nos anos 40 e 50, e deixou também milhares de histórias de acidentes em que a única explicação era: Número 8. O capô incinerador do Farmal M. Esse é o único trator que poderia ter sido proibido pelos bombeiros, não pelos mecânicos. O Farmal M, lançado nos anos 40, era uma máquina elegante e robusta, mas com um pequeno problema: o calor. Seu sistema de escape passava diretamente por baixo do capô, bem ao lado do tanque de combustível. Resultado: se você tivesse o azar de um vazamento, ou simplesmente trabalhasse por muitas horas, o capô podia esquentar tanto que derretia fios, incendiava vapores de gasolina ou transformava a cabine num forno digno da Inquisição. Com 35 a 40 cavalos de potência, motor de 5 litros e quase 200 Nm de torque, esse trator não só trabalhava duro, também cozinhava. Muitos fazendeiros brincavam: se o sol não te queimar, o farmal queima. Custava cerca de $1.500 na época, o que não parecia caro, até você perceber que talvez precisasse comprar um extintor por semana. Porque nada diz vida no campo como ter que apagar incêndios espontâneos no próprio trator. Número 7. A marcha ré traiçoeira do Oliver 70. Esse trator é a definição de traição mecânica. O Oliver 70 foi lançado como um ícone de design e potência durante os anos 30 e 40. Na verdade, era tão estiloso que muitos o chamavam de o trator dos elegantes. Mas havia um detalhe que não aparecia no panfleto. Sua marcha ré era tão imprevisível que podia te matar antes mesmo de você entender o que aconteceu. O sistema de transmissão tinha um projeto tão rudimentar que, com o tempo, os engrenagens se desgastavam de forma irregular. Resultado: você engatava ré e ele disparava para trás sem nenhum aviso. Sem exagero. Existem relatos de operadores que atropelaram vacas, cercas, carros e até a porta do celeiro, só tentando manobrar. Tinha 6 cilindros, 3,3 litros, cerca de 27 cavalos de potência e um torque suave, até que virava um demônio.
Custava uns $1.200. Mas se seu celeiro ainda estivesse de pé depois de 6 meses, você podia se considerar com sorte. Era, sim, um clássico, mas como todo carro clássico, lindo até ligar, aí você lembra porque não fabricam mais. Número 5. A direção suicida do Ali Chalmers Model B. À primeira vista, o Ali Chalmers Model B parecia um trator simpático, compacto, com motor de 4 cilindros e uns decentes 17 cavalos de potência. Mas escondia um pequeno segredo mortal. Seu sistema de direção dianteira, com uma geometria que hoje faria qualquer engenheiro mecânico chorar, era tão instável que bastava uma vala mal passada para o trator se voltar contra você, literalmente. A razão era simples. O ângulo de pivô do eixo dianteiro era tão estreito que, em terrenos irregulares, fazia o eixo se deslocar lateralmente, torcendo as rodas para um lado e provocando capotagens. Estima-se que centenas de acidentes no pós-guerra foram consequência direta desse design. E atenção, isso num trator que mal alcançava 20 km por hora descendo. Imagine um trator que decide sozinho girar bruscamente enquanto você só queria colher umas abóboras. O preço original, ajustado, seria cerca de $600, hoje uns 10 mil. Esse trator era tão traiçoeiro que muitos agricultores diziam que tinha alma, do próprio diabo. Número 4. A embreagem assassina do Minneapolis Moline U. O Minneapolis Moline U, aquele trator que parecia um touro de metal enferrujado, soava como um trem velho ao ligar. Tinha um motor de 4 cilindros e 283 polegadas cúbicas, capaz de entregar até 40 cavalos de potência, nada desprezível para os anos 40. No entanto, tinha uma característica que dava arrepios: sua embreagem de liberação rápida. Essa embreagem, longe de ajudar, era como uma mola com complexo de catapulta. Se você a soltasse rápido demais, algo muito fácil de fazer, o trator podia literalmente saltar para a frente. Alguns agricultores o apelidaram de Bucking Bronco porque fazia cabriolas inesperadas, como um cavalo selvagem. Como consequência, vários relatos de tratores que atropelavam seus próprios implementos, e pior, seus donos. Uma história documentada em Missouri conta como um fazendeiro quebrou a perna depois que o trator arrancou sozinho enquanto ele ainda estava subindo. O susto foi tão grande que ele vendeu o trator no dia seguinte. Número 3. O freio traseiro decorativo do Fordson F. Esse é um clássico, mas com uma armadilha mortal. O Fordson F, fabricado entre 1917 e 1928, foi um dos tratores mais vendidos da época. Equipado com motor de 20 cavalos de potência, 4 cilindros e cerca de 3,1 litros de cilindrada, era potente, mas só quando não tentava te matar. Seu problema mais famoso: os freios. Ou melhor, a ausência efetiva deles. Os freios ficavam somente no eixo traseiro e não tinham nenhum tipo de assistência hidráulica. Mas o pior era o design. Se você descesse uma ladeira com carga e freasse de repente, o centro de gravidade do trator fazia ele se levantar para trás, como um cavalo empinado. Como resultado, capotagens fatais. De fato, esse defeito foi tão letal que o próprio Henry Ford recebeu cartas de famílias pedindo redesenho. O governo dos Estados Unidos até investigou o modelo por causa da taxa de acidentes. Estima-se que mais de 200 mortes nos anos 20 estiveram relacionadas a capotagens do Fordson. Número 2. O capô sem alma do Caterpillar Fert. Quando a Caterpillar ainda flertava com o mundo dos tratores agrícolas, lançou o Caterpillar Fert, um monstro de esteiras dos anos 30 com cerca de 30 a 35 cavalos de potência. Seu motor eram 4 cilindros a gasolina com quase 5 litros de cilindrada. Seu torque rondava os 250 Nm. Sua aparência impunha respeito, mas escondia uma armadilha brutal no design. O capô do Caterpillar Fert era de aço sólido, grosso, pesado e sem sistema de amortecimento. Se você o levantasse sem cuidado para revisar o motor, e uma rajada de vento ou vibração soltasse, esse capô podia fechar de repente com a força de Thor. Houve relatos de mãos esmagadas, braços quebrados e até um mecânico que perdeu 3 dedos ao mexer no carburador. Sem sensores, sem travas, sem amortecedores. Basicamente, uma bigorna com dobradiças. Número 1. A tomada de força mortal do Oliver 70 Roll Crop. O Oliver 70 era lindo, não vamos mentir. Seu design Art Deco fazia parecer saído de um filme de ficção científica dos anos 30.
Com seu motor de 6 cilindros e 200 polegadas cúbicas, podia entregar cerca de 33 cavalos de potência e um torque de 130 Nm. Era elegante, potente e terrivelmente imprudente com sua tomada de força, PTO. O problema era que não tinha proteção. Literalmente, a tomada de força era um eixo girando em alta velocidade, sem nada para cobri-lo. Se você tivesse o azar de chegar muito perto com roupa solta, adeus camisa. Ou pior, adeus braço. E sim, isso aconteceu mais de uma vez. Houve campanhas nos anos 40 e 50 que alertavam sobre esse perigo, com cartazes mostrando imagens perturbadoras de acidentes com eixos giratórios. Mas muitos agricultores ignoravam o risco, até que fosse tarde demais. A indústria só começou a regulamentar o uso de coberturas protetoras décadas depois. Essas características perigosas não ficaram conhecidas apenas pelas consequências fatais, mas também porque ajudaram a moldar a evolução dos tratores. Cada acidente, cada tragédia, forçou os fabricantes a repensar o básico: estabilidade, ergonomia, segurança passiva, proteção dos componentes. Hoje, até o trator mais simples vem com mais sensores do que uma nave de Star Wars, em parte graças a esses erros do passado. E mesmo que hoje você possa ligar um trator com o toque de um botão, ajustar eletricamente a altura do assento e receber alertas no seu Sartvat sobre o estado do motor, não esqueça que houve uma época em que subir em uma dessas máquinas era quase um ato de fé. Então, se você vir um desses clássicos em uma exposição, não toque sem luvas, e por favor, não se aproxime da tomada de força. E assim chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, convido você a deixar seu like para que possamos continuar fazendo mais vídeos como este. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Te desejo um ótimo dia. Até a próxima!